Fala pessoal, eu sou Rafael Tayano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. Você que gosta desses temas, lembra de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo e também interagir comigo nas redes sociais. Hoje, o nosso acompanhamento semanal, semana 15 de 208 sobre o governo. Vamos nessa, os temas que tomaram as mídias e as redes sociais. 100 dias de governo. Para muito dia, 100 dias ou 100 picanhas, 100 realizações. Esse foi o trocadilho que o pessoal mais crítico fez. Mas a verdade é que, independente de você apoiar ou não o governo, não foi feito nada que seja lá muito relevante, além do que já seria feito, né? O governo trabalhou ali primeiro a questão da Amazônia, porém, logo para frente você teve mês recorde de desmatamentos. Então significa que não teve nenhuma ação que gerou legado em cima disso, né? Também o governo baixou impostos da questão de energia solar, mas subiu impostos em outras áreas, né? Arcabouço fiscal traz a promessa de redução do déficit fiscal, mas já começa se amparando em dados que não são os últimos dados concretos. É bastante otimista para algo que é difícil de resolver. Então, assim, muito barulho, mas nesses primeiros 100 dias a gente não consegue ter uma ampla concretude de ações. Agora, Rafael, 100 dias é muito ou é pouco? Aí depende. Depende porque se você analisar a mídia, quando o governo Bolsonaro assumiu, 100 dias era muito tempo e nada foi feito. Em compensação, a mídia agora nos primeiros 100 dias do governo Lula já falou que é pouco tempo para poder realmente avaliar ou perceber os impactos das ações. Então, assim, eu diria que esses 100 dias realmente não dá para avaliar muita coisa. A gente tem que lembrar que são, de novo, 208 semanas, né? Então, assim, 15 semanas é menos de 10% do governo, mas por enquanto eu não tenho uma boa expectativa, não, até porque tenho percebido muita desconstrução de algumas coisas que foram feitas no governo passado e que eram boas para o Brasil, né? Uma delas é o marco do saneamento, então assim, vai gerar impacto negativo para as pessoas na ponta. E você, que é de esquerda ou de direita, independente, sabe que o governo deveria estar entregando resultados para as pessoas, cuidando das pessoas, né? Mas é o que eu falo, esse governo tem um jeito diferente de cuidar das pessoas. É melhor trabalhar a narrativa de que o salário mínimo cresceu, R$18, do que efetivamente falar que a inflação baixou. Então, assim, eu penso diferente, por isso que eu vou me limitar aqui nas minhas conclusões. Segurança nas escolas. Outro tema que tomou as mídias, tomou as redes, se vê muita gente falando de muitas soluções. Aqui no estado do Espírito Santo falou-se também de botão de pânico, uma série de coisas. O governo federal falou também de dar alguma verba para ampliar as rondas nas escolas, mas sinceramente eu vejo poucas pessoas debatendo esse tema de forma profunda, né? Entendendo que essas são questões que estão acontecendo em várias escolas separadas. Não vejo falando de uma solução que seja uma solução mais estruturada, né? Alguma coisa como trabalhar dinâmicas mesmo, processos de evacuação das escolas como uma questão de segurança, ou trabalhar, por exemplo, botão de pânico, todo mundo contratando um botão de pânico para apertar, quando na verdade você podia ter um botão de pânico online, num aplicativo, que poderia estar disponível nos telefones dos professores, por exemplo, dos diretores, dos funcionários das escolas, né? Então, assim, não vejo ninguém falando desse tipo de coisa, né? Uma integração entre força policial, escolas, pessoas do bairro, enfim. Acho que a discussão ficou muito superficial, indo mais na linha sentimental das pessoas, e tenho um grande receio em relação a isso. Porque todas as vezes que existe uma comoção social em torno de algum assunto, é quando políticos em geral ou governos costumam se aproveitar para entrar com algumas medidas que, em geral, não resolvem o problema, mas beneficiam eles. E se você for observar, o que está em jogo aqui é a questão da censura, do controle das redes sociais, como se isso fosse fazer com que esses atentados não acontecessem, quando, na verdade, a gente sabe, o governo está muito mais preocupado em usar isso como desculpa para evitar críticas, eventualmente, na própria rede social, né, na mídia de uma forma geral. Então, assim, sou bem cauteloso quanto a isso e acho que muito está sendo dito, pouco está sendo feito efetivamente, né? Vamos para a sequência. MST e mais invasões. Stedley, que é o líder, né, dos movimentos aí de sem terra, falou que vão acontecer mais invasões e tudo, meio que deu um aviso aí, né? Agora, por que isso é muito ruim? Porque além da gente ver os movimentos sociais voltando com as invasões, algo que não aconteceu tanto no último governo e já começa a acontecer nesse primeiro trimestre com muito mais frequência,
Essa pessoa que lidera e que falou isso estava inclusive na comitiva do presidente agora que foi para a China. E aí ele fala que esses movimentos, essas invasões são para pressionar pela reforma agrária. Agora minha pergunta é a seguinte: se você, líder do movimento, é tão próximo do próprio governo e tão próximo do próprio presidente, por que você não senta, conversa, organiza, apresenta um projeto? Por que você precisa de fato invadir essas terras, algumas vezes produtivas, para pressionar, né? Fica parecendo que, na verdade, o objetivo aqui não é conseguir a reforma agrária e nem é o objetivo conseguir que as pessoas tenham a sua titulação de terra. O que fica demonstrado é que a intenção é muito mais servir de massa de manobra, gerar uma certa comoção, desviar a atenção das pessoas, ao invés de fato entregar resultado para as pessoas que querem a sua terra para se tornar produtivos, né? Então, assim, eu acho muito estranho mesmo, né? Então, assim, pessoas que sentam na mesma mesa, conversam todo dia, viajam junto para a China, mas não conseguem dialogar sobre a reforma agrária. Estranho. E se você me disser que o presidente da República não tem conhecimento disso, olha, eu acho mais estranho ainda, né? Vamos lá, acho que, de novo, vocês já entenderam que tem alguma coisa por trás e a gente precisa entender. E posto no e-commerce, Shein, Shopee, né, Alibaba, todas essas que são empresas estrangeiras que vendem hoje para o Brasil, se beneficiavam bastante de que o imposto sobre essas mercadorias compradas por pessoas físicas apenas eram incidentes os impostos acima de $50, o que hoje daria cerca de R$250. Pelo lado do povo, muito bom, porque as pessoas estavam acessando produtos muito mais baratos aqui no Brasil, né? Levava algum tempo para chegar. Por outro lado, a iniciativa privada, os atacadistas, estavam vendo aí, se sentindo ameaçado por esse tipo de consumo e aí começaram a fazer pressão no governo para taxar essas empresas ou essas compras, né? Tanto é que o governo disse que agora compras abaixo de $50 também serão taxadas. E aí, a nossa primeira-dama cometeu uma gafe leve, né, de dizer que o imposto não é sobre as pessoas, sobre o cliente, sobre o consumidor, sobre o cidadão, mas é sobre as empresas. E aí eu acho que talvez por desconhecimento, né, de como funciona a atividade empresarial, a gente soma os custos, né, e tende a repassá-los na composição do preço, né, justamente porque o que a gente vai ter de resultado depende de pagar os custos para a gente não ter prejuízo e se eventualmente a gente conseguir vender com alguma margem, isso é que vai ser o lucro para a empresa poder reinvestir ou crescer. A mesma coisa para qualquer vendedor, né, em qualquer parte do mundo. Isso é básico, né? Então, assim, ao falar isso, foi bastante criticada também na internet, porque o próprio Twitter foi lá e desmentiu, as pessoas desmentiram, falando assim, não, o imposto pode até ser incidente sobre a empresa, mas o consumidor é que vai pagar no final, né? Então, assim, tentaram aí dar uma organizada na narrativa, não rolou, desconhecimento impera no ar e a gente vê que nessas horas quem sai prejudicado é a população que estava conseguindo comprar itens mais baratos, né? E lembrando, né, esse tipo de competição, a gente deveria querer que ela fosse uma competição saudável, diminuindo os impostos dos atacadistas brasileiros, diminuindo os custos Brasil, né, para que eles pudessem também baixar os seus preços e não encarecendo a competição externa que vem com eles, né? Porque no final das contas, quanto mais caro, pior para o consumidor. Então vejam vocês que, apesar de ser o governo do amor e do pai dos pobres, por assim dizer, essas pessoas estão sendo bem deixadas de lado nas ações, ainda que o discurso seja outro. Próximo tema. Acordos Brasil e China. O presidente voltando agora da China, mais de 15, 20 acordos foram assinados em diversas frentes. Um que me chamou bastante atenção é com relação à questão da moeda, né, que estão falando agora que as compras internacionais, as transações internacionais poderão ser feitas em dólar ou em yuan, só que isso já não só restrito a Brasil e China, mas muitas vezes até com países parceiros, que seria o caso da Argentina e outros países, né? Fica parecendo que o Brasil está apoiando a ideia de tirar o dólar como moeda de referência e fortalecer a China. E tanto isso é um pouco, como é que eu posso dizer, temeroso, que além desses acordos, houveram acordos também com a empresa brasileira de comunicação e a estatal chinesa de comunicação. E aí a gente fica pensando, bom, mas se na China a mídia é controlada, por que será essa parceria de produção de conteúdo, etc? Será que tem alguma coisa a ver em como que a mídia
ou a comunicação do governo é realizada para com as pessoas, quando você conecta com aquele outro assunto de censura ou de controle das mídias, sabe quando você começa a ver um certo cenário que gera um certo medo, que você fala assim, daqui a pouco o governo vai estar controlando tudo e a narrativa vai estar sendo estampada, né, no dia a dia para as pessoas. Então, assim, fica bem difícil pensar num futuro onde a gente vai ser controlado na mesma proporção que os chineses. Esse não é o Brasil que eu quero e espero que nem vocês aí do outro lado queiram, então vamos compartilhar esse vídeo também. Além disso, Lula dá uma entrevista enquanto está na China e diz que os Estados Unidos incentivam a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Foi muito criticado, várias falas foram assim, de uma pobreza espiritual, por assim dizer, muito grande do presidente, né? E é o que a gente já vem falando. Parece que o Brasil, nessas horas, se distancia dos Estados Unidos e se aproxima da China. E eu até entendo que a China, assim como os Estados Unidos, são grandes parceiros comerciais. Agora, do ponto de vista logístico, faz muito mais sentido o Brasil transacionar com os Estados Unidos, de proximidade, de mercado consumidor, né? E, no entanto, eu não sei quanto isso vai ser benéfico para o Brasil, e aí eu me questiono se essa é uma questão mais ideológica do que uma questão efetivamente racional. Era importante ter bom relacionamento com os dois, para o Brasil seria ótimo que tivesse muitas transações com ambos, mas o Brasil sempre foi um país de bastante neutralidade, aquela coisa do passamos como amigos de todos, e eu ainda prefiro essa postura, porque o Brasil ganha com isso, né, sem ter nenhuma inimizade. Acho que a gente vai ver pela frente algum tipo de retaliação dos Estados Unidos, mas no aspecto político-econômico, né, porque hoje em dia funciona dessa forma. Próximo tema é contribuição assistencial. Me chamou muita atenção que agora, no retorno do governo do PT, o ministro do STF mudou o seu voto, mudou o seu entendimento anterior, dizendo que está tudo bem agora a contribuição assistencial retornar. Então veja, a gente costuma falar que o STF é a Suprema Corte do Brasil, é independente, mas porém a gente tem que lembrar que todos os juízes ali foram indicados por políticos. Então existe um componente político que move muitas dessas decisões em inúmeros momentos. E o que a gente já está vendo nos últimos tempos, mas principalmente agora, é que até decisões do passado estão sendo revisadas para poder gerar entendimentos que estão de acordo com o governo, né? Se você for analisar, tem alguns, inclusive, que aumentam a arrecadação do governo, ou seja, muito alinhado com o que o governo quer agora, né? Diminuem os incentivos, ou enfim, eu estou falando aqui bem passando por alto nesses temas, mas realmente chama muita atenção essa questão das decisões que para alguns podem ser técnicas, mas eu ainda acho que elas são influenciadas pela questão política, né? Então é a Suprema Corte do país, não tem muito o que fazer, mas vamos observar o impacto que isso vai ter nas relações de trabalho, na estruturação de poder, né? nas questões sociais, sindicais. Vamos ver como é que isso vai acontecer aqui no nosso país. E por fim, pedalada fiscal já 100 dias, e aí para concluir aqui o nosso vídeo dessa semana, o governo fez no canetaço, sem autorização legislativa, uma alteração lá na questão do INSS para encobrir um rombo de 7,7 bilhões de reais. A gente tem que lembrar que pedaladas fiscais foram justamente o que levaram a presidente Dilma a impeachment. Então assim, esse é um assunto que passaram bem superficialmente nesse primeiro momento, mas que eu acho ainda vai dar pano para manga. E já antecipo aqui, a narrativa é sempre estão tentando outro golpe, etc. Quando, na verdade, a gente sabe, se não houver probidade administrativa, se não as contas não forem feitas de forma saudável, isso acaba ocasionando o tipo de crime fiscal, por assim dizer, né? As famosas pedaladas fiscais que podem sim levar um presidente ao impeachment. Então, a gente vê pela frente o que vai acontecer. E aí eu termino perguntando, agora vai? Pois é, depois de 100 dias, muita falação, será que agora a gente vai ver resultados efetivos das políticas públicas do governo do PT e do presidente Lula? Bom, ainda é cedo para dizer. Por enquanto, não me parece que a gente vai avançar muito, até porque todas as novas proposituras, como o próprio arcabouço fiscal, ainda precisam ser aprovadas no Congresso, no Senado, e somente depois que isso passar, que eu acredito que vai ter muitas alterações ainda, é que a gente vai saber o resultado final e a forma como isso vai impactar de fato na vida, no dia a dia dos brasileiros e do governo. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Lembra de interagir comigo, seguir e se inscrever no canal e nas redes sociais, e tamo junto. Vamos para a próxima.